noite, meus irmãos. Estamos de volta para mais uma live aqui diretamente da IDPB Castelo Branco, uma palavra de Deus para o seu coração. Nosso tema hoje é vestindo a armadura e vamos estudar esta palavra em Efésios capítulo 6, versículo 11 a 13. Por isso eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta, pegar um lápis, alguma coisa para você anotar, um caderno na mão, para que a gente possa compartilhar desse tema, nesse tempo da palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pai bendito, poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e que será ministrada ao nosso coração. Que ela possa realmente produzir vida de Deus nesta noite, Senhor. Que ela possa trazer, Senhor, conforto aos nossos corações. Que nós possamos realmente nos vestir nesse tempo das tuas vestiduras, Pai, das armaduras do Senhor, que é tão importante para esse tempo que estamos vivendo, Senhor, e em todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Fica conosco, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Queridos irmãos, inspirado naquela palavra que nós ministramos sábado, eu continuei a meditar nesse texto aqui, em seguida, e depois percebi que a gente pode continuar a semana inteira, como eu disse no sábado, falando a esse respeito, né? E sábado nós falamos sobre a necessidade de sermos fortalecidos no poder do Senhor, como preparo para enfrentar o inimigo. Você lembra? Nós tratamos sobre isso no sábado aqui. Mas hoje nós vamos meditar em 3 versículos, nesses 3 versículos que nós lemos, né, que descrevem, na verdade, também 3 necessidades básicas do soldado de Cristo na batalha, ok? Então, nós vamos meditar nesses 3 versículos que descrevem essas 3 necessidades desse soldado de Cristo na sua batalha. Como nós lemos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esta é a palavra de Deus. Então vamos lá. A primeira necessidade que nós podemos ver a partir dos versículos que nós lemos é que o soldado, ele precisa vestir toda a armadura. Veja, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é? O soldado precisa se revertir de toda a armadura de Deus. E aí o que eu percebo é que, olhando para a estrutura, porque nós não podemos perder de vista que Paulo ele está escrevendo isso aqui, olhando para a figura do soldado romano, e aí o que a gente percebe é que para que um soldado pudesse colocar essas vestes, né, pudesse se revestir da sua armadura, aquele soldado romano, ele precisava de um auxiliar. Olha que coisa interessante. Ele precisava de alguém que pudesse ajudá-lo a colocar as armaduras dele para que ele pudesse ir para a guerra.
Você já prestou atenção nesses filmes medievais? O tanto de armadura, o tanto de coisas que aqueles homens carregavam sobre si, eles não conseguiam colocar isto sozinho. Eles precisavam de um auxiliar para fazer isso. O que então isso quer nos dizer? Da mesma forma, para vestir toda a armadura de Deus, precisa-se da ajuda dos irmãos. Nós precisamos uns dos outros. É desta forma que nós teremos a certeza, queridos, que nenhuma peça da armadura será esquecida, não é? Pois quem deixar de ter esse cuidado vai ficar certamente vulnerável aos ataques e ciladas do diabo, o nosso adversário. Então veja, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Daqui a pouco vamos ver que armaduras são essas. Mas, para isso, nós vamos precisar do nosso irmão. Nós vamos precisar do nosso companheiro de jugo. Nós vamos precisar de alguém que nos auxilie e que nos vá vestindo também, vá colocando sobre nós cada uma dessas peças que são importantes para que nós possamos lutar as nossas guerras. Então, veja como isso é importante. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Você precisa de alguém que está aí perto de você. Você precisa daquele que talvez você esteja sentindo tanta falta nesse tempo que estamos longe. Dá para entender isso? Essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender. A segunda necessidade que nós precisamos entender e saber é exatamente com quem ele não deve lutar e, ao mesmo tempo, ter a certeza de com quem esse soldado deve lutar. Então, preste atenção. Você sabe com quem você não deve lutar na guerra? E você sabe com quem você deve lutar? Essa é a segunda coisa mais importante que o apóstolo Paulo fala aqui. Olha o que ele diz. Porque, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o soldado que se reveste com as armaduras de Deus, o soldado espiritual, ele precisa saber com quem ele não deve lutar. E ao mesmo tempo, como eu disse a você, ele tem de com quem ele deve lutar. O seguidor de Cristo não luta contra seres humanos, não luta contra pessoas. Da mesma forma como Cristo, o discípulo também sabe que mesmo que uma pessoa o maltrate, mesmo que uma pessoa o magoe, ele deve agir como Jesus agiu. Interessante que o texto de Lucas, no capítulo 23 e versículo 34, nos mostra lá Jesus mesmo sofrendo toda aquela afronta, estando crucificado naquela cruz, ele olha para aqueles homens que estão fazendo tudo aquilo. E sabe o que ele diz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que fazem. Ele não tem consciência disso. Sabe o que Jesus está dizendo? A nossa luta não é contra esses homens. A nossa luta não é contra essas pessoas, contra esses soldados. Não é. A nossa luta é uma luta espiritual. A nossa luta, ela se dá no reino e no âmbito espiritual. Sabe o que acontece? Sabe o que Jesus está dizendo? Que o soldado de Cristo, ele combate quem está por trás dessa pessoa. Quem está usando essa pessoa. Não a própria pessoa. Ela não sabe que ela está sendo usada por forças espirituais da maldade,
né? Ela não sabe que são os poderes e as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, eu quero dizer a você, o soldado de Cristo, ele não pode se enganar, deixando de perceber quem de fato é o seu inimigo. O seu inimigo não são as pessoas. O seu inimigo não é o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu vizinho. Não. O seu inimigo está além disso. O seu inimigo é invisível. Né? É parecido com o coronavírus. A gente não está vendo. E isso é difícil. E nós precisamos compreender essa coisa. Porque senão nós vamos perder tempo lutando contra alguém ou contra pessoas, quando na verdade eles não são os nossos inimigos. Ok? Você entendeu qual é a segunda verdade? Qual é a segunda necessidade que a gente precisa saber? Precisa saber com quem a gente deve lutar e com quem, ao mesmo tempo, a gente não deve lutar. Amém? A primeira necessidade era o quê? Nos revestir das armaduras de Deus. A segunda necessidade é saber com quem nós devemos e com quem nós não devemos lutar. Ok? Vamos lá. Qual é a terceira coisa, então? A terceira coisa que nós precisamos saber, e que o soldado de Cristo deve perceber, é exatamente em que posto de batalha ele deve lutar. Qual é o seu posto de batalha? Em que lugar nós devemos lutar? Interessante que quando nós servimos o exército, nós somos treinados para a batalha, para a guerra, a gente precisa ficar muito atento a isto, porque cada pessoa tem uma posição de combate, uma posição de guerra. E você sabe qual é a sua posição de combate? Você sabe qual é o seu posto de batalha? Você sabe qual é, de fato, o posto da batalha que você deve estar para essa luta? Sabe disso? Olha o que diz a palavra de Deus, novamente, versículo 13. Portanto, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Este é o nosso inimigo. Agora, onde é que eles estão? Onde é que eles agem? Como é que eles agem? Nas regiões celestes. Né? Nas regiões celestes. Então, queridos, nós necessitamos discernir o que fica por conta de Deus na nossa batalha e o que cabe a nós fazer. É interessante porque muitas vezes nós corremos o risco de entrar em uma batalha que Deus não nos mandou entrar. É por isso que quando os homens de Deus no Antigo Testamento, eles iam para a batalha, e a gente vê isso muito com Davi, ele sempre se voltava ao Senhor, e ele perguntava: Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo ficar? Qual deve ser a minha ação nesse momento? Então nós precisamos saber quais são as batalhas que nós devemos batalhar, e quais são as batalhas que nós não devemos batalhar. Porque tem coisas que competem a Deus, e tem coisas que competem a nós, não é? E nós vimos aqui no versículo 13, no final do versículo 13, né? Para que possas resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Eu quero te dizer algo. Deus não lhe pede para fazer nada além das suas forças. Escute isso. Deus não lhe pede para fazer nada além das suas forças. O apóstolo Paulo diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E ele diz: mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, ele diz, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. E ele completa, de sorte que possais suportar.
Portanto, olha que garantia nós temos do Senhor, que não nos vem sobre nós tentação que não seja humana. Fique tranquilo. Tudo que Deus permitir que venha sobre você, saiba de uma coisa, é você que pode suportar isso que está vindo sobre ti. Deus sabe de todas as coisas. Sabe, meus irmãos, isso é decisivo para o avanço ou para a derrota. Isso é muito importante. Quando o cristão experimenta derrota, é porque ele tentou lutar uma luta que não lhe cabia lutar. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se você se sente um derrotado em alguma coisa, é porque você está indo por um caminho que Deus não mandou você ir. É tão importante nós estudarmos a palavra de Deus, porque nós vamos perceber exatamente o que nós precisamos fazer. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com você nesta noite. Tá? Esses 3 tópicos importantes, nesses 3 versículos que nós lemos. Nós precisamos compreender, nós precisamos nos revertir da armadura de Deus. Não é? Nós precisamos compreender esta coisa, nós precisamos compreender que inimigo nós temos que lutar e que inimigo nós não precisamos lutar contra ele, não é? E nós precisamos compreender, na verdade, qual é o nosso posto, qual é a nossa posição nessa batalha que o Senhor nos manda batalhar. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, eu quero orar por você, dentro disso aqui que nós temos falado. Quero pedir que o Senhor realmente nos ajude a tomar da sua armadura, nos revertir para que nós possamos suportar nesses dias maus. Eu quero orar com você, aí onde você está. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nossa oração nesse tempo e que esta palavra tenha edificado extremamente o seu coração nesta noite, ok? Um grande beijo no seu coração, até amanhã, em nome de Jesus. Nesse mesmo horário, nos encontraremos. Deus te abençoe, até amanhã.